Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresenta A Voz do Espiritismo, hoje com Marta Antunes. Está no ar Espiritismo e Atualidade, um programa que acompanha o progresso da ciência e da tecnologia, da filosofia e das leis morais da vida. Sejam bem-vindos. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Boa noite ou bom dia, conforme a hora, ou boa tarde, a hora que vocês estão escutando, que estão vendo esse nosso programa, conforme o lugar onde vivem. Está no ar o nosso programa mensal, Atualidade do Espiritismo. E nesse momento, com grande alegria, hoje nós trazemos um assunto que é de muito agrado, que todos apreciam. Nós vamos falar hoje sobre a arte espírita e vamos convidar como nossos entrevistados o Marco Lima, aqui presente, que o Marco Lima é o atual vice-presidente da Federação Espírita Paraibana, já foi presidente dessa mesma instituição federativa e estadual por vários mandatos, a quem nós vamos constatar que ele está desenvolvendo uma atividade muito interessante, mas não vou me adiantar. E temos também o poeta nordestino, agora já nacional, possivelmente internacional, Merlânio, repentista e jornalista também, que estará conosco. Então, nesses momentos de alegre convivência, nós vamos fazer perguntas a respeito de assuntos interessantes relacionados à arte espírita e, ao mesmo tempo, ter a alegria e a satisfação de ouvir algumas manifestações artísticas de ambos. Tá bom assim? Eu gostaria que o Marco Lima e o Merlane se apresentassem e depois eles já vão nos agraciar com alguma manifestação artística. Então, inicialmente o nosso abraço a Marta. Muito prazer, uma alegria muito grande estar participando do seu programa, né, aqui representando o movimento artístico, né, da Paraíba e nacional. Eu que sou militante dessa área desde a minha juventude, né, desde os anos 80, que milito também nessa área, tanto como dirigente espírita, como também artista, arte educador, e estamos nesse caminho, né, de construção. Muito feliz por esses espaços, Marta, que a FEB, através da sua atuação, tem aberto, né, para os artistas. E é com muita alegria que aqui estamos para dialogar, né, nessa roda de conversa, como todo artista gosta. Né? O artista gosta da informalidade, né, do contato, da roda, né, do bate-papo. Né? Se tivesse um cafezinho, aí seria melhor ainda, né, para a gente tomar. E é com muita alegria que estamos aqui, Marta. Um abraço bem forte. Obrigado, Marco, para você também. E se fosse na minha terra de origem, de nascimento, além do cafezinho, que não podia faltar, o pão de queijo. Eita! O pão de queijo. Mas a roda de conversa realmente é muito mais agradável, é informal. Uhum. A gente termina falando mais com a alma do que aquele discurso preparado. Então, vamos ouvir o Merlânio, a sua saudação inicial. Merlânio, por favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, é uma honra, uma alegria muito grande aqui com vocês. Eu sou poeta popular aqui da Paraíba também. Marco Lima, a gente é parceiro de juventude. Eu conheci Marco, ele tinha 14, 15 anos, muito novinho. E na federação, né, já, e a gente fez algumas músicas, fez algumas coisas.
E eu me dediquei muito mais à poesia do que à música, né? Eu tenho 16 livros editados já nessa área. Nessa pandemia já tem mais uns 4 livros prontos aí. Vamos ver se quando voltar essas coisas a gente consegue nesse universo da poesia, né? A gente procura levar o espiritismo, a doutrina espírita, com esse pensamento maravilhoso que a doutrina espírita nos traz através da poesia popular, né? Onde o poeta popular fala de várias coisas do sertão, eu falo do espiritismo, eu falo de Jesus. Então, que é um caminho, eu sei que eu sou um poeta pequeno, sabe, Marta? Um poeta pequenininho, não sou. Tem muitos poetas maiores do que eu, mas eu sei o meu tamanho, mas é o meu melhor que eu dou para o Cristo de Deus, Jesus. Muito bem, Hernani Marcos, muito obrigado pelas suas palavras. E essa questão de tamanho é meio relativo, né? É meio relativo. Então, o que nós precisamos realmente, sobretudo nesse momento de pandemia, é tornar mais alegre. A arte tem esse poder de alegrar, de amenizar, de acalmar a situação de estresse, as situações desafiantes que nós estamos vivendo. Eu vou fazer algumas perguntas, nós vamos ficar numa roda de conversa, mas antes eu gostaria, como nós estamos falando de arte espírita, e vamos nos debruçar sobre esse assunto, que vocês, os nossos artistas, que nasceram com esse dom, possivelmente já vindo e trazendo de outras existências, que comecem com o tom da arte. Artístico. Quer tocar, Marco, algum? Começa com o Marco. Marco toca, eu toco, declamo. A gente vai enchendo o espaço de poesia e de música aqui. Que beleza. Então, ontem, Marta, na reunião mediúnica, a gente sempre antes faz um momento de diálogo, né, com os médios, com os trabalhadores. E me veio uma vontade muito grande de cantar uma música, já é bem antiga no nosso movimento e atribuída a Jerônimo Mendonça, né? É o gigante deitado, né, que percorreu o Brasil divulgando a doutrina espírita. Lá em Minas, né? Ele é de Minas, né? Ele é da terra de né? Ele é mineiro. Eu conheci o Jerônimo. Isso. Então essa canção diz assim: ouço Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus nas saudades que evoca as lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Então deu vontade de cantar essa música. É uma oração, né? É
É isso que eu ia Oração, falar. né? Inicia a nossa reunião, é uma prece, é uma oração que está sendo feita para harmonizar o nosso ambiente, já harmônico. E você nos fez lembrar, Marco, do Jerônimo, o gigante deitado, como falou o Merlane. Eu tive a honra de conhecer o Jerônimo preso. Ele foi na FEB, inclusive, eu conheci ele na FEB. Sim, Ele legal. preso, que não era nem cadeira, era um leito, era uma maca, todo imobilizado. A gente tinha até dificuldade de escutar, tinha que aproximar muito dele. E aquela resignação, aquela confiança, aquela convicção e aceitação de forma muito resignada da condição dele, que não foi uma condição fácil. São exemplos que nos marcou a juventude. Eu ainda era muito jovem, e que nos marcou a juventude ver uma pessoa em umas condições tão trágicas, tão dramáticas daquela, e mostrando a confiança em Deus, agradecendo a Deus pela possibilidade de reparação. Bom, meus amigos, Verdade. irmãos e irmãs que nos escutam, que nos ouvem, daqui da Rádio Deus Conosco, que tem uma audiência cada vez maior, nós estamos, neste momento, como um programa, como uma proposta, melhor dizendo, do Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, Conselho Federativo que abrange 27 federativas estaduais. Nós estamos, nesse momento, analisando uma proposta da criação de uma área nacional de arte espírita. Nós temos várias áreas nacionais, na verdade, são 7 áreas. A área do estudo e prática da mediunidade, a área da comunicação social espírita, a área do estudo do espiritismo, a área de assistência e promoção social, a área do atendimento espiritual, a área da infância e juventude, a área da família, além, sem falar, obviamente, mais uma área, a área dos dirigentes, dos presidentes federativas. E agora existe esse estudo, essa proposta do movimento espírita contar com uma área, que é chamada área de arte espírita. Então, para analisar esse assunto, organizar uma estrutura de uma área, segundo consta no documento oficial e nacional, chamado Orientação Centro Espírita, formou-se uma comissão. E essa comissão, para administrar bem toda essa estruturação da área, foi espontaneamente indicada pessoas espíritas, a maior parte, a grande parte, são artistas ou têm uma vinculação artística, são espíritas, e eles elegeram o Marco Lima como o presidente dessa comissão. Mas são vários que participam. Nós estamos agora com 15, né? Não é, Marco? 15 pessoas. Ele tem uns assessores, porque reúne, né, semanalmente, às vezes mais de uma vez, o Marco vai falar mais sobre isso, e é um trabalho exaustivo, mas, como todo trabalho do bem, é desafiante e é exaustivo. Mas, então, nessa roda de conversa, já que eu coloquei o internauta a par desse assunto que está palpitando e que está sendo motivo de muita análise, muita discussão, troca de ideias, discussão no sentido positivo nas federativas, eu gostaria de dirigir a ambos uma primeira pergunta para nos esclarecer.
Nós sabemos que o Marco, viu, Marco? Você está coordenando essa comissão chamada de Arte Espírita, com vista à organização dessa área no movimento espírita brasileiro. Eu gostaria de perguntar para você que nos desse algum esclarecimento, o que exatamente vocês estão fazendo, o que vocês pretendem, o que é, afinal de contas, essa proposta. Marta, contextualizando, essa comissão que foi formada partiu de uma deliberação do CFN, o último CFN de 2020, em novembro de 2020. Então, essa comissão partiu da necessidade da estruturação de um documento, né, que vai exatamente criar a área de arte. Né? Essa deliberação foi importante para que essa comissão começasse realmente a ter visibilidade, né, ter legitimidade para trabalhar. Então, desde novembro que as coisas estão sendo elaboradas, né, a nível nacional. Né? Tivemos, assim, uma participação muito intensa de dezembro até agora, né, nos bastidores, digamos assim, das articulações. E nós temos hoje integrantes, como você bem ressaltou, são 15 integrantes, membros, né, indicados pelos representantes das comissões regionais, de das regiões do movimento espírita brasileiro, né, Norte, Sul, Centro e do Nordeste, né, inclusive eu faço parte dessa indicação do Nordeste e me sinto muito honrado também, além da equipe da FEB, né, que também está participando dessa comissão, uma comissão bem ampla, né, bem robusta, para que realmente a legitimidade, né, possa exatamente com essa formação favorecer a criação dessa área e os documentos necessários para a sua formalização. Então, a missão da comissão, Marta, ela é bem objetiva. Né? Nós temos uma missão e um tempo. Né? Foi nos dado uma missão e um tempo. Apresentar ao Conselho Federativo Nacional da FEB, em novembro de 2021, uma minuta contendo, né, a estruturação da área. Então, estamos discutindo isso com essa comissão, passo a passo, né, respeitando os fluxos naturais do processo, né, de aprovação, né, as comissões regionais, né, participamos já da Comissão Centro, né, recentemente, já participamos da região Nordeste, vamos participar da região Norte e já participamos de 2 reuniões do Conselho Federativo Extraordinário. O fluxo está seguindo, né? E um detalhe também importante, que os secretários regionais estão também participando dessa comissão, pelo menos como observadores. Eles receberam a minuta em construção para também tomar ciência, né, e compartilhar conosco algumas ideias. Então a gente está seguindo esse fluxo, uma sistematização de reuniões periódicas, né? Como você falou, é exaustivo, porque a gente está analisando um documento que tinha mais de 40 e poucas páginas, a gente reduziu para 5, né, para poder adequar ao documento orientador, né, o OCE, para que assim possa exatamente a área existir de fato, né, e de direito, que é o que a gente mais deseja, Marta, é que realmente essa área tenha legitimidade, já que ela existe, né? É fato isso, né? É fato. O que a gente precisa é organizar, né? Como foi organizada a mediunidade, como foi organizado o DIGE. Eu sou proveniente do DIGE, participei com o primeiro encontro nacional de diretores do DIGE foi na FEB, em 86. A diretora do DIGE era Cecília Rocha, e nós tivemos a oportunidade. Vocês vejam como foi importante essas articulações para sedimentar, né, organizar a área. E o que é hoje a AIJ? Se não fruto dessa construção, não é, Marta? Desses encontros. Quantos encontros nós tivemos de formação, né, de articulação? A AIJ é a área de infância e juventude, né, Marta? Só para dizer, porque a AIJ é o público. Pois não, obrigado, Mel. Exatamente. Então, assim como as outras áreas também tiveram seus caminhos de estruturação e hoje são o que são, o que nós estamos reivindicando
ao Conselho Federativo Nacional da FEB é que a gente possa ter realmente uma área que faça esse fomento, né, essa organização, essa articulação nacional em prol de uma melhor organização desse trabalho, né, dessa área, né? Exatamente, Então, porque... pode falar, Marco, pode e ficar à isso vontade. assim, fechando e nessa compreensão e nessa ideia nós temos, né, realmente, gostaria de destacar as contribuições dos assessores que estão diretamente ligados a gente, além de todos os membros, né, que assim, foi um reencontro, Marta, de almas. São pessoas muito queridas nossas. Todas elas, não vou citar o nome porque possa ser que a gente Porque esqueça, mas eu gostaria de destacar a participação da Simone Nunes, da Federação Espírita do Espírito Santo, do Rogério, que é da Federação Espírita Catarinense, e do Paulo Rabelo, do Pará, que estão fazendo parte, né? Mais especificamente, assim, com mais detalhes, enfim, revisando os Da textos, a redação mesmo, né, Marco? redação, isso. São criaturas maravilhosas que estão quando, conosco, né? nesse momento, né? Quando essa ideia de uma área de arte, isso é antiga. A gente sempre ouvia aqui e acolá alguém falando, não, mas a arte está sempre ligada à infância e juventude, e mais à infância, inclusive. Eu me lembro de uma época que resolveram criar os corais, mas mesmo esses corais espíritas, muitas vezes estava ligado à juventude, não era exatamente aquela ideia de uma área que pudesse, vamos dizer assim, atender às expectativas Isso. de vários espíritas do movimento espírita. O que Verdade. nós achamos interessante é que nós, como tudo na vida, né? Isso é uma coisa que a gente termina aprendendo a conviver. Aos prós e aos contras. Há aqueles que defendem ardorosamente e há aqueles que são radicalmente contra. Os que são contra alegam que não, que isso aí é uma manifestação artística, não precisa ser uma área, que isso é apenas uma manifestação que poderá trabalhar, não uma área, mas uma comissão, que o movimento espírita, e há inclusive aqueles que alegam, que falam que uma área é mais um ônus, é mais dinheiro para uma casa espírita gastar, ter que abrir mão, porque já tem tantos compromissos. E aqueles que são favoráveis mostram que o ser humano ele é artístico por natureza. Mesmo quando a inteligência dele está atuando numa maior proporção, ele é um artista por natureza, ele precisa, tanto isso é importante, que Kardec colocou lá no livro Obras Verdade. Póstumas, né, a arte espírita. É uma arte divina. A gente vê, por exemplo, o Manuel Filomeno de Miranda, nos livros dele, o próprio André Luiz descrevendo que antes daquelas reuniões de estudo, naqueles encontros, aquela parte artística. Então, a arte faz parte realmente da nossa vida. E realmente nós ainda temos um caminho a percorrer, mas eu gostaria de fazer uma breve explicação para aqueles que nos ouvem. É o seguinte, o movimento espírita federativo, que é coordenado pela FEB, chamado Conselho Federativo Nacional, que nasceu de uma união denominada Pacto Áureo, esse movimento, que foi lá no final da década de 40, 1951, então, esse movimento, que foram criadas federativas, tudo isso, ele trabalha com aquilo que é comum, ou o mínimo, aquilo que cada casa espírita, pode ser uma casa espírita pequenininha, lá do interior, nas regiões mais equidistantes, há aquelas grandes casas espíritas das capitais ou de cidades que são metrópoles. Então, mas nós temos que ter uma linha, um mínimo, uma conversa. O que uma casa espírita precisa
como uma coesão, uma união, um processo de unificação, ter um mínimo de trabalho. Então, foi daí que surgiram as áreas que atuam na casa espírita. Então, por exemplo, a área da comunicação social espírita, que tem palestra, que tem, como nós estamos utilizando agora, tantos veículos da mídia, da informática, ou seja, da comunicação, ela pode ser feita de uma maneira mais sofisticada, onde há mais recursos, e pode ser feita de uma maneira muito simples. Uma simples palestra, por exemplo, numa casa espírita que não tem ainda recursos para tal. Nós temos, por exemplo, a área da mediunidade, estudo e prática da mediunidade, os cursos da formação básica daqueles que ficarão ou não no grupo mediúnico e o trabalho dentro da reunião mediúnica. Então, não é que haja uma padronização, mas existe um roteiro que possa unir os espíritas para que nós possamos falar a mesma linguagem. Bom, então, com essa explicação, foi-se criado, na década, final de 60, e publicado em 1970, um documento chamado Orientação Centro Espírita. Esse documento, Orientação Centro Espírita, traz a relação das áreas e os conteúdos básicos. Qual o significado daquela área, qual a sua abrangência, qual o objetivo, finalidade, que público atende, como trabalhar aquilo na casa espírita, mas de uma maneira muito geral, porque posteriormente, estabelecida, definida uma área, se faz o chamado documento orientador, que aí entra em detalhes. Feitas essas explicações, que é mais para aqueles que nos ouvem, que às vezes nem estão tão envolvidos, eu gostaria de perguntar para vocês, se quiserem, vocês fiquem à vontade para me interromper, para tocar, para declamar, viu, Melanie? Marco também, que toca tudo isso. Comigo aqui a gente não para. Qual é a importância efetiva para organizar uma área com atuação nacional? E atenção, isso vai ter repercussão internacional. Qual é a verdadeira importância disso? O que realmente está querendo, o que está pretendendo? Eu passaria, inclusive, para você fazer, né, um momento né, seu artístico. Vou fazer, mas eu só queria colaborar um pouco da complexidade e da formatação dessa comissão, porque nós temos gente do Brasil inteiro, temos pessoas do Acre, né, do Sul, lá de Santa Catarina, tem gente de todo lugar, do Nordeste, tem do Centro-Oeste, tem pessoas. Por quê? Porque a arte, ela se manifesta diferentemente em lugares diferentes. Porque o Brasil é um continente, são vários países, né, dentro de um país só. Então, há uma complexidade. Por isso que essa comissão é tão grande e que as coisas saem com tanto cuidado, demora a sair por conta exatamente dessa complexidade que é o país que a gente labuta aqui. E até com vistas para o mundo também, né, Marta? Porque quando sai no OCE, você vai atingir aquele pequeno centro que está lá no Acre, no Amazonas, no Pará, ou também lá no Rio Grande do Sul, aquela pequena casa espírita, e eles têm que ter um desdobramento. Mas eu queria falar um pouquinho antes de declamar da arte. Eu estava lendo o livro de Ernesto Bozano, chamado Os Povos Primitivos e as Manifestações Mediúnicas. É um livro fantástico. Eu estava, porque eu estou escrevendo um texto aí para um livro que está saindo, e aí ele vai abordar a questão, inclusive, da arte como inspiração da espiritualidade naqueles povos primitivos. E como eu já tinha lido algumas coisas sobre sociedades primitivas, que eu tenho um livro aqui muito interessante também, o homem de Neandertal, ele pereceu, e quem conseguiu sobreviver, que também é da mesma época, foi o Homo sapiens. Por quê?
diz lá no livro que foi por conta da comunicação. Mas veja que comunicação é que o livro diz, que ele representava tanto ao redor da fogueira, tipo teatro mesmo, e foi os primeiros resquícios isso o livro chama de comunicação, mas nós chamamos de arte. Representava a caça, representava a forma de domesticar os animais, a forma de plantar, que era quase um rito para a deusa, né? A deusa mãe. E isso é arte. E representava nas paredes essas pinturas rupestres, como caçava, os animais que podia caçar, que eram menos violentos do que outros. Quer dizer, esse tipo de comunicação, que é a arte, fez com que eles sobrevivessem. E o homem de Neandertal, ele desapareceu da face da Terra porque não tinha esse tipo de comunicação. Então, a arte ela é muito profunda. Para a gente falar de arte, a gente não cabe. Estudos, tem livros e livros falando sobre esse universo maravilhoso. Divaldo Franco disse que começou a botar música clássica na reunião mediúnica na reunião de desobsessão. E aquelas músicas de Beethoven, de Chopin, de Schumann, começavam a tocar, e algumas músicas, ele via que aquela sonoridade começava a diluir a ideoplastia dos espíritos. Aquelas carantões começavam a diluir, desaparecer, porque a música, quer dizer, imagina o que é esse instrumento que a gente não conhece, o mundo ainda não conhece o que é a arte. O Ferreira Goulart, não é? Ele diz que a arte existe porque a vida não basta, que na realidade ele não queria dizer que a vida que a gente tem não basta, ele queria dizer que esse mundo que nós vivemos, um mundo de injustiça, então o que é que a arte acontece? Ela imagina um mundo ideal, um mundo maravilhoso, onde existe, normalmente você vai ver um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo de amor. É o ideal de justiça, né? É o ideal que a arte procura produzir, porque não basta essa realidade atual, que é uma realidade terrível, sofrível, do mundo de expiação e provas. Então, a arte ela tem esse apelo ao futuro, ao melhor, né? Naquele homem primitivo, era ter comida na mesa, era a caça, era conseguir um momento melhor para eles. E para a gente, é o mundo de regeneração, não é? Então eu vou começar com um poema. Aliás, eu vou declamar um poema chamado Tudo que Deus Faz é Bom. É um poema meu também, que tem circulado aí pela internet. E eu digo assim: conta uma lenda antiga que em reino muito distante havia um rei desportista que da caça era um amante. Sozinho jamais caçava e nas expedições levava o velho sábio Danton, que sobre toda ocorrência falava com experiência. Tudo que Deus faz é bom. O soberano sorria e da frase achava graça. Mas ocorreu certo dia um acidente na caça. O seu arco, ao retesar, partiu-se, o seu polegar é arrancado em dores tais, que o rei se enfureceu quando o sábio respondeu: é bom tudo que Deus faz. Voltaram então da caçada, já no seu reinado imenso. O rei encarcera o sábio, alegou falta de senso, pois se o rei estava amputado era para ser lastimado, e não tratar daquele tom, e ficou a abominar quem ousasse assim falar. Tudo que Deus faz é bom. O tempo corre ligeiro, o rei se recuperou, marcou logo uma caçada em terras que nunca andou, saiu cheio de alegria, junto a outra companhia, e ambos pensavam iguais, mas logo se tornou caça, perseguido por uma raça de ferozes canibais. Apanhado, seu amigo foi assado e devorado. Por ordem do feiticeiro, o rei foi examinado quando viu em sua mão aquela amputação, ligeiro mandaram embora, pois criam que dava azar se o chegasse a matar. E assim o rei deu fora. E ao chegar no seu reinado, ao sábio mandou soltar. E chorando, emocionado, contou todo o seu penar, pois se não fosse amputado, estaria aniquilado. Pediu perdão a Danton, viu crua realidade e aceitou como verdade. Tudo que Deus faz é bom. Mas Danton diz de joelhos: eu que sou agradecido. Vossa mão ao me prender me fez um favorecido. Eu tenho meu corpo inteiro. Se eu fosse o seu companheiro, seria o fim de Danton. Como fui encarcerado, dessa morte eu fui poupado. Tudo que Deus faz é bom. Muito bom, muito bom.
Marta, assim, também colaborando nessas reflexões dos nossos companheiros, a gente vai ver que Allan Kardec, né, é só a gente fazer uma pesquisa na Revista Espírita, o quanto ele valorizou, né, a importância da arte. Eu gostaria de frisar apenas esse texto aqui para a gente revisitar, que foi publicado em Revista Espírita em 1860, quando ele vai falar da arte espírita, né, a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita, que é de Alfredo de Musset, né, de dezembro de 1860. Então, é uma fala muito importante, onde ele vai fazer até uma certa apologia à questão da arte espírita como arte transcendente, que tem sincronicidade com a arte pagã e também com a arte cristã, que ela não vem destruir de forma nenhuma a ideia, os valores cristãos, mas dando esse simbologismo, né, esse simbolismo, melhor dizendo, que a arte traz, porque a arte é simbólica, né? O ser humano se manifesta pela arte porque o ser humano é mais simbólico do que tudo, né? Nós somos muito simbólicos, então expressamos através da arte os nossos sentimentos, as nossas perspectivas, nossos objetivos, né? As nossas ideias, enfim. Então, a borboleta aí está representando na doutrina espírita, a arte espírita, como uma arte que vai transcender aos pensamentos ainda terra-terra, da lagarta, do casulo. Então, é uma arte que tem um comprometimento em ampliar a compreensão da vida, do ser humano, da imortalidade. Então, vale a pena, pelo menos, esse texto, para quem tem dúvida da importância da arte. Allan Kardec vai falar tacitamente, né, da importância que tem a arte para o movimento espírita. A gente vê também a preocupação dele na estruturação do Museu Espírita, né, onde ele recebeu quadros, vários quadros também, não deu tempo dele fazer, mas também se falava que lá na Sociedade Espírita tinha a presença de um piano, onde ele também tem os momentos da contemplação, da fruição. Então a arte está presente na obra da codificação, né, nas raízes, né, do nosso movimento. E respondendo mais objetivamente, Marta, o que falou, qual assim é essa área, o que é que se propõe essa área? A gente poderia citar alguns consensos, né, que a comissão estabeleceu para a gente assim, compartilhar com vocês. O primeiro, que a arte, né, visa favorecer a percepção como instrumento de divulgação do espiritismo, bem como uma ferramenta de transformação das emoções e sentimentos, indutora do processo do autoconhecimento e da renovação moral. Então, esse é um papel importante. Né? Muito Não é importante. só o aspecto da divulgação, mas da própria transformação, né, dos sentimentos, né? Porque a arte tem essa colocação de Marco lá no diálogo dele com o espírito Alfredo de Musset, que é um grande poeta, tão grande que Castro Alves cita ele na obra, constantemente bota verso dele no frontispício dos poemas de Castro Alves. Tem, de Musset. Aí ele faz a colocação de que a arte pagã ele compara com o verme, a arte cristã como o casulo, e a arte espírita como a borboleta. Como libertação. Que é uma coisa linda, essa metáfora que ele cria. E Kardec, a partir daí, a partir desse diálogo, passa a colocar poesia na Revista Espírita. Todo mês ele coloca um poema mediúnico, tá? Sempre trazendo, a partir desse diálogo com Alfred de Musset. Isso é interessante demais, porque Kardec era muito ligado à arte, era um amante. E a mulher dele era artista, né? Ela era artista. E hoje a gente fala muito de uma educação que deve abranger várias áreas, mas já havia, desde Pestalozzi, essa base de, vamos dizer assim, melhor, transdisciplinar. Uma certa ocasião, na minha área profissional, eu notava que muito da área de saúde, de laboratório, ligada até à pandemia, eu notava que alguns dos nossos colegas profissionais se estressavam muito.
E eu comecei, nós tínhamos duas funcionárias, uma delas era uma excelente profissional, excelente, mas ela vivia sempre estressada. Um dia eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Eu era chefe do laboratório, e tivemos uma conversa e comecei a observar. Foi quando, digamos assim, caiu a ficha para mim que várias pessoas ali no meio de saúde, em outros locais, estavam com filhos que estavam nascendo, que hoje nós sabemos, autistas, pessoas que estavam nascendo com síndrome de Down, com várias, vamos dizer assim, alterações genéticas. Sim. No caso do autista, nem é alteração genética. E naquela época nós chamei. Naquela época não havia o trabalho do profissional da psicologia como há hoje, mas nós chamamos a médica do trabalho e ficamos de ver para encontrar, porque as pessoas não sabiam lidar com aquilo. Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa. E o resumo dessa pesquisa, eu até publiquei no Reformador. Foram 2 pontos da pesquisa. Eu, lendo, estudando, eu notei que quando naquela guerra do Vietnã, mesmo na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, os militares, os soldados que atuaram lá, eles ficavam com chamada uma espécie de loucura, desequilibrado, desarmonizado, né? Uma síndrome do pós-guerra, a pessoa ficava lembrando aquela cena. Muitas vezes eram pessoas muito jovens que iam para o campo de batalha e tinham que matar, a ordem era matar. Eles que não estavam, de repente, eram jogados, né? Então eles ficavam com essa neurose de guerra. Então, um psiquiatra americano, que no momento, infelizmente, agora eu esqueci, mas está nesse artigo, ele era um amante da música. E ele resolveu que ele não conseguia lidar com o nível de perturbação, e são pessoas que não conseguem exercer uma profissão, um trabalho, não conseguem conviver bem com a família, porque é altamente perturbador. A mente está focada naquelas crises de desespero que eles viveram. Então, ele começou nas sessões de atendimento a colocar música. E ele, no início, ele colocava as músicas para acalmar a si próprio, como terapeuta, como psicoterapeuta. Porque ele ficava tão envolvido com aquele desespero, com aquelas crises, muitas vezes tinha que dar medicamento, tinha de colocar na camisa de força. E ele começou, porque ele sentiu um alívio, Quando ele começou a colocar, ele notou que os doentes dele acalmavam. Aí ele falou, não. Aí ele, um homem inteligente, começou a colocar. Foi ele que iniciou a chamada musicoterapia. A terapia através da música. E essas crianças que eu enfrentei naquele momento, filhos de funcionários com autismo, ou então com algumas dificuldades na área da genética. E, na época, eu levei a pesquisa, nós fizemos uma reunião até lá no auditório da instituição, e foi muito bem visto, todo mundo começou a opinar, e essas famílias. Mas o que eu queria mostrar é que na Universidade da Califórnia, isso foi bem depois, quando começou a ver que a musicoterapia tem um efeito extremamente positivo no equilíbrio, na harmonia do espírito, a Universidade da Califórnia fez uma pesquisa assim, é uma pesquisa excelente. Eles começaram a notar que muitos dos alunos tinham dificuldade de aprendizado, ou porque não sabia focar para estudar, ou porque tinha problemas domésticos, uma série de problemas. Então, eles resolveram fazer uma pesquisa. Muito interessante essa pesquisa. Essa pesquisa era o seguinte: eles chamavam os alunos de uma maneira geral, aqueles que os professores tinham notado que tinham algum problema de aprendizado ou não, mas chamou para todo mundo, geral, quem queria participar de uma pesquisa. Qual era a obrigação, digamos assim, dos alunos?
com problema ou sem problema. Eles teriam que, durante 5 minutinhos, 3 vezes ao dia, ouvir um trecho de uma música que eles, os professores, escolheram, de Mozart, ou Mozart, como fala lá na língua alemã. Era uma sinfonia de Mozart, 5 minutinhos, mas eles tinham, fazendo o protocolo, se comprometer a ouvir 5 vezes por dia. E depois eles aplicavam testes, eles davam aula e avaliavam. Qual foi a conclusão dessa pesquisa? Eu ainda vou localizar para a revista do Reformador, que eu apresentei o resumo, vou enviar para vocês. Eles notaram que mesmo aqueles alunos que tinham dificuldades cognitivas, ao criar durante 10 dias, 20 dias, teve um período de ouvindo 3 vezes por dia Mozart, eles viram que eles ampliaram a capacidade de entendimento, de compreensão, de desenvolvimento da inteligência, da cognição. Olha que coisa fantástica, a contribuição da música. Eles só estavam como ouvindo, botava 5 minutos, ficava ouvindo. Né? Depois a gente fala, eu quero ouvir mais vocês, do oposto que houve quando a música não é elevada, como de Mozart, como de Vivaldi, mas isso eu falo depois. Agora eu quero ouvir mais vocês. Então, diante disso, existe uma separação, ou existe um caminho do meio ou não, da chamada arte pagã e a arte espírita? O que vocês têm a dizer sobre isso? Depois eu dou uma... Nesse tempo, a arte pagã, né, quando ela vai nascer, essa arte pagã sempre é simbolizado inicialmente com Vênus de Milos, lá na Grécia Antiga, que era uma arte mais voltada para a exuberância do belo físico, do fisicamente belo, né, que fazia parte, inclusive, da própria filosofia, da educação do grego. Então, vai iniciar ali aquela arte, a arte pagã, que era a arte de cultuar o corpo, a fortaleza, a própria mitologia. O terra-terra, né? É a questão do dia a dia, né, Merlânio? Do terra-terra. Do terra-terra. Era a terra, exato. Era. Quando chega na arte cristã, é uma arte que direciona para a morte. E quando chega a morte, o sofrimento, a dor, né? A dor, Jesus é todo cheio de sangue, São Sebastião crivado de flecha, aquela coroa horrível em Jesus, que é um homem tão lindo, meu Deus. Pois eu não gosto daquela cruz, não gosto. Não gosto de ver então, mas tem o sentido de que a morte para eles era aquele lance de ficar no juízo, esperar o juízo final, na própria teoria. Então era limitada. Então era o casulo. O casulo representa um túmulo. A forma do casulo. A metáfora de Alfred, né? É perfeita. É uma estrutura tumular que é a morte, né? O espiritismo é linda essa metáfora. Né? O espiritismo é quando aquele casulo fica vazio, né? O casulo fica vazio. É onde não tem mais, o espírito não está mais ali. Por quê? Porque ele ganhou asas. E ele levantou voo, que é o que a gente vê com as informações trazidas desde os Espíritos a Kardec, o Livro dos Espíritos, e com Chico Xavier, que vai aprofundar esse universo, trazer detalhes do mundo espiritual. Então, a metáfora de Alfred de Musset é de uma grandeza. Eu fico impressionado com aquilo. Então, quando a gente... e a gente vai ver que a arte espírita, e aqui, Marta, você está colocando a questão das pesquisas e dos experimentos, né, que são feitos mesmo sobre a música, mas a poesia, isso saiu em cerca de uns 2 anos, está no YouTube. Tem uma pesquisa lá sobre a poesia. Então eles fizeram aqueles mesmos grupos
e descobriram que a poesia ela é um trabalho profilático contra Alzheimer, contra as doenças degenerativas cerebrais, Alzheimer, Parkinson, essas doenças mesmo que vai cristalizando o cérebro. Quando se usa a poesia, lendo em voz alta a poesia, e aí você vê o trabalho de Chico Xavier, a quantidade de livro espírita, de livro de poesia que ele produziu, é uma coisa fantástica. E sabe que a espiritualidade não faz nada que não tenha uma importância né, grandiosa nesse sentido. Então, ler poesia nessa pesquisa dos ingleses, dos cientistas ingleses, desenvolve uma proteção, porque abre áreas, irriga áreas do cérebro, as sinapses, elas vão acontecendo em áreas que poderia ficar cristalizadas e conseguem revitalizar aqueles ambientes que aquela doença poderia causar. Tá na internet, porque tem várias revistas que escreveram sobre isso, e eu até divulguei nos grupos de amizade essa pesquisa. Então, a arte, ela é muito... O teatro, por exemplo, que usa a música, usa a poesia, especialmente antigamente, usava muito a poesia, né? Que era a poesia shakespeariana, era poesia. Mas naquela época a poesia não era rimada ainda, porque a rima só vai nascer com a igreja, com os cantochões, né? A rima, ela só vai nascer na Idade Média, com a igreja. Mas antes, você vai ver que a Ilíada, aqueles livros de poesia antiga que vem a mitologia grega, tudo, são poemas, mas são poemas livres, mas nesse sentido. Eu queria né? que o Marcos me explicar. Sim, Marcos. Você tinha alguma coisa para complementar aí? Eu acho que eu... O que foi? Na verdade, o tema é tão vasto, né? Quando a gente tenta pensar horizonte, a gente, meu Deus do céu, não tem cabimento, né? Não tem limites. É a borboleta que se expande de fato, né? Eu gostaria de trazer, antes de entrar nesse ponto, assim, que eu acho que é mais chão mesmo do centro espírita, né? Porque talvez alguns dirigentes achem, meu Deus, como é que eu vou trazer isso para a minha realidade? Será que eu vou dar conta, né? Então, esse documento visa exatamente orientar, né? Orientar como trabalhar a arte no centro espírita, de uma forma simples, não tem nada de complicado. É uma área que vai dialogar com todas as áreas, né? A gente espera isso, né? Que vai formar uma nova frente de trabalho, que é o trabalhador da arte espírita. Né? Isso é importante, né? A gente vai sair daquele campo só do artista, né? Dos palcos, mas vai criar o trabalhador espírita, aquele que estuda, que trabalha no centro, que se esforça, né? Que está lá no dia a dia, né? É o trabalhador da arte espírita. Esse é um personagem que a gente precisa organizar. Né? Educar, porque, como nós estávamos falando antes, existe... Toda moeda tem duas faces, né? Jesus já dizia, dai a César o que é César e o de Deus o que é de Deus. Então, com essas pesquisas que hoje estão amplamente divulgadas e criaram-se novas, até em animais, nos lugares que se criam cavalos para corrida e tudo, são tratados com música. A vaca que produz leite, que coloca música, tudo isso. Mas... uma coisa aconteceu também na época, que teve uma época, digamos assim, que alguns músicos e compositores entraram para um tipo de música que não elevava. E alguns cientistas fizeram pesquisa e descobriram que aquelas músicas que faziam com que a pessoa ia no túmulo, para abrir os túmulos, para pegar as caveiras, para tirar um osso, para levar de troféu, aquelas músicas assim, o heavy metal, né? Eles descobriram que, ao contrário, esse tipo de música, ela destruía neurônios. Então, vocês notam que quando a gente fala da arte, da música, sobretudo a música do que eleva, existe também aquela que degrada, a ponto de, fazendo tomografia e outros via destruição de neurônios. O que vocês teriam a dizer sobre isso? Tá? Você conhece aquela... Temos 10 minutos só. Aquela pesquisa sobre a água, a molécula da água, está lembrado disso?
Eles utilizaram a Importante, música dos né? dois lados. A música erudita ficava iluminada a molécula. E As o rock, formas, né? pesado, aquela com As distorções, formas, né? O rock ela pauleiro, ficava heavy deformada. Era muito. É interessante isso. Isso aí está na cara, né, Tá. Marta? Porque Nós a sabemos arte, que tem músicas. ela pode se engajar, né? Ela pode se engajar com ideias superiores, né? A arte é uma expressão, uma ferramenta que você engajando com e eu ouso superior, dizer- com ideias superiores, ela segue a mesma, né? Porque arte é Exatamente. conhecimento e é linguagem. Se você traz conhecimentos elevados, a linguagem artística ela vai seguir esse conhecimento, Tudo né? é sintonia, Essas porque informações, é mediúnica, é tudo sincronicidade. É Ainda tem mais bem. informação. Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele traz muitos livros sobre a obsessão que ele traz, que ele mostra que no mundo espiritual aquelas músicas com efeito hipnótico, com ritmo hipnótico, entendeu? Fazia com que as pessoas ficassem vinculadas muito ao sexo, a coisa mais grosseira, mais... Então, isso também serve de parâmetro. Por isso que educar o compositor, o artista, a partir para que ele trabalhe nele mesmo. Seu autoconhecimento, né? E a arte tem que funcionar primeiro nele, né, Marco? Para poder depois ela começar. Por isso a educação. O processo educativo. E Marta, é desafiante. eu gostaria né? de trazer aquela ideia de que também Pode a falar. questão da transversalidade, né, da arte, só para Sim, também... sim. Esse é um ponto importante, que quando ela vai surgir na casa espírita, no centro espírita, na instituição, ela vai fazer aquele caminho do diálogo, né? E como a arte tem multifunções também, ela vai colaborar em todas as áreas. Eu vou botar até o T maiúsculo, em todas as áreas. Na educação dos sentimentos, no estudo, Tudo. né? E tudo. A área da arte vai contribuir. Então ela é transversal, ela é multifuncional, ela vai dialogar com todas as áreas, entendeu? E vai organizar esse setor que é muito específico. O DIG não dá conta, já que tem tanta coisa para dar conta, né? O DIG é uma área muito grande, não é? Ela não vai dar conta da arte. A comunicação também com suas múltiplas funções também não vai dar conta. Então é mais um setor que vai colaborar. Não é que vai ser a rainha das áreas, né? Muito pelo contrário. Vai ser aquela área que vai estar a serviço, né, também da causa, né, do nosso ideal, contribuindo. Além de engrossar a cultura espírita, né? E além de contribuir nesse sentido, né? Então, porque, na verdade, é isso, sabe, Marta? É dar essa ideia real de que a área não é aquela coisa que vai resolver todos os problemas. Muito pelo contrário, vem para contribuir. Né? Nós não somos, né, pessoas diferentes, precisamos trabalhar nossa reforma, compreender cada vez mais o estudo da doutrina e fazer aquilo que todos os espíritas devem fazer, né? Sua transformação moral. Né? Esse é o ponto pacífico. E que a nossa arte reflita o que está dentro da gente, seja em qualquer linguagem. E, Mel, eu poderia pedir uma música aí. O Mel fez uma canção, Marta, que ela é muito bonita, é Saudades de Jesus, né? Uma canção que é muito conhecida aqui na Paraíba, né? E eu gostaria da gente talvez fechar, né, pelo tempo, com Saudades de Jesus, já que a arte espírita e a arte cristã estão imbricadas, né? Estão totalmente ligadas, né? Não existe separação. Somos uma só corrente de luz, né? A arte cristã. Essa música é o que nos faz estar aqui, é a saudade de Jesus. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar, ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar.
Os tristes mutilados foram por ele amados, que era amor demais. E tudo era tão lindo, que ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança que um reino de bonança nos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não o vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto o seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Foi em Cafarnaum. Muito bem, muito obrigado. Com isso, nós chegamos ao final do nosso programa. A gente ficaria muito mais tempo, mas depois todos os ouvintes amigos desse nosso Brasil e fora do Brasil, vão receber o link para participar, ouvi-los nesse momento tão importante, nessa época tão importante, essas belezas, esse desafio e, ao mesmo tempo, essa alegria de saber que nós estamos trabalhando para que haja uma área de arte no movimento espírita brasileiro. Muita paz, muito obrigado, Marco, muito obrigado, Merlane, obrigado, que Deus Marco continue abençoando e inspirando a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresentou A Voz do Espiritismo, a universalidade dos ensinos espíritas aplicada aos dias atuais. Aguardamos você na próxima semana.